Boa noite, alma preciosa. Você que anseia por liberdade, que busca alívio para o espírito cansado, seja muito bem-vindo, seja muito bem acolhida a este nosso refúgio de oração. Nesta noite, sob a graça de Deus, iniciamos uma jornada poderosa. Vamos clamar juntos para desatar as correntes que prendem a alma, para soltar os fardos que nos curvam e para aprendermos a flutuar na infinita e libertadora graça divina. Esta é uma noite de entrega, uma noite de esperança, uma noite para buscar a verdadeira liberdade em Cristo. Permita que a presença de Deus comece a te envolver. As amarras invisíveis podem sim ser quebradas. Os pesos podem sim ser deixados aos pés da cruz. E a leveza que seu espírito tanto busca pode sim ser sua. Permaneça em oração, com o coração aberto, e confie no poder do nosso Deus libertador. Deixe que Jesus, com sua autoridade, comece a tocar em cada corrente, e que o Espírito Santo te conduza suavemente para um lugar de descanso e renovação. Se você é novo por aqui em nosso canal Épica Divina e sente o chamado para esta jornada de fé, convido você a se inscrever. Assim, não perderá nossos próximos encontros. Se esta mensagem de libertação já ressoa em você, deixe seu like e compartilhe esta oração com aqueles que também precisam desesperadamente encontrar alívio e liberdade. Vamos juntos fortalecer essa corrente do bem. E antes de mergulharmos em nosso diálogo com o Pai, declare sua fé e seu desejo nos comentários com esta frase simples, mas cheia de intenção: Senhor, desata minhas correntes. Iniciemos nossa oração. Meu Deus, meu Pai eterno, soberano Criador de tudo o que existe, fonte de toda a liberdade, de toda a paz, de toda a cura que minha alma tanto necessita. Aqui estou, mais uma vez, no silêncio desta noite que avança, e me apresento diante da sua santa presença, não por qualquer mérito que eu possa ter, pois reconheço minhas profundas fragilidades, minhas inúmeras falhas, mas me achego confiando inteiramente na sua graça que me basta, no seu amor que me acolhe sem restrições, na sua misericórdia que se renova a cada instante e que me convida a recomeçar. O dia que se foi, Senhor, com sua intensidade, suas demandas, seus momentos de tensão e talvez poucas alegrias, já é passado. E agora, no recolhimento deste quarto, no silêncio que me cerca e que deveria me trazer paz, é que as correntes que atam a minha alma parecem se fazer sentir com uma força ainda mais brutal. É no aparente sossego que o peso dos fardos que carrego parece se multiplicar, ameaçando esmagar minha esperança. Ah, meu Senhor e meu Deus, quantas são essas correntes invisíveis, mas tão dolorosamente reais, que insistem em aprisionar a minha alma, em restringir o meu espírito, em impedir que eu viva a plenitude da vida que o Senhor sonhou para mim. Algumas delas, eu confesso com o coração contrito, são antigas. Quase fazem parte de quem eu sou, de tão acostumado que fiquei com sua presença incômoda. São as correntes do passado que não passa, de palavras que me foram lançadas como pedras e que, mesmo depois de tanto tempo, ainda ecoam dolorosamente em minha mente, minando minha confiança, questionando meu valor diante de ti e diante dos homens. São os grilhões dos erros que cometi, das escolhas impensadas, das oportunidades que negligenciei e que a culpa, essa acusadora implacável, insiste em trazer à tona repetidamente, me mantendo preso a um ciclo de vergonha e autocondenação. São as lembranças amargas, os traumas não curados, as decepções que se calcificaram em meu peito e que até hoje me puxam para baixo com uma força persistente e cruel, me impedem de voar livremente em direção aos seus propósitos de amor e de graça para minha vida. E como elas pesam, meu Deus, como essas correntes me cansam a alma e o corpo, como elas me exaurem a fé e me roubam a alegria de viver. E existem também, Pai de amor e de toda compaixão, as correntes traiçoeiras e sutis do medo, esse inimigo invisível que se disfarça de prudência, que se fantasia de cautela, mas que na verdade é um carcereiro cruel e implacável, que tranca a minha alma em celas escuras de dúvida e insegurança. O medo paralisante do futuro incerto e desconhecido, o medo de não ser capaz de enfrentar os desafios que certamente virão.
O medo constante e corrosivo de falhar e de decepcionar a Ti, meu Deus, aos que amo e a mim mesmo. O medo da rejeição, da crítica ácida, do abandono doloroso. O medo da solidão profunda mesmo quando estou rodeado de pessoas. O medo da dor, seja ela física, emocional ou espiritual. Esses medos, Senhor, se enroscam em minha mente e em meu coração como serpentes astutas, ágeis e venenosas, paralisando meus sonhos mais nobres, sufocando a minha fé que deveria ser ousada e confiante como a de uma criança, diminuindo drasticamente minha coragem de dar passos de fé em direção ao desconhecido, que o Senhor me convida a explorar contigo. Eles me mantêm refém, meu Pai, trancado em uma prisão fria de insegurança e de limitação autoimposta, impedindo-me de experimentar a vida plena, a vida abundante, a vida transbordante de significado que o seu Filho Jesus Cristo conquistou para mim naquela cruz ensanguentada, com tanto amor e tanto sacrifício. Eu luto contra eles, Senhor. Eu tento reagir, mas por vezes me sinto tão pequeno, tão insignificante, tão frágil diante da sua aparente e esmagadora força, diante da sua persistência em me assombrar. E os fardos, meu Deus? Ah, os fardos. Aqueles pesos desnecessários, aquelas cargas que eu, em minha teimosia e em minha falta de confiança, insisto em carregar sobre meus ombros, já tão cansados e doloridos, mesmo sabendo que o seu convite amoroso, terno e constante, é para que eu lance sobre o Senhor toda a minha ansiedade, todos os meus fardos, porque o Senhor tem cuidado de mim com um zelo que eu jamais poderei compreender totalmente. O fardo pesado e esmagador da preocupação excessiva com tudo e com todos. Essa tentativa vã, inútil e profundamente desgastante de querer controlar o incontrolável, de querer prever o imprevisível, de querer garantir o que só o Senhor, em sua soberania, pode garantir. O fardo de querer agradar a todas as pessoas ao meu redor, muitas vezes sacrificando meus próprios valores, minha própria paz interior, minha própria identidade em Cristo, esquecendo que a sua aprovação, o seu sorriso de Pai, é a única recompensa que verdadeiramente importa, a única que pode satisfazer plenamente os anseios mais profundos da minha alma. O fardo esmagador das expectativas, as minhas próprias que são frequentemente irreais, perfeccionistas e autoexigentes, e também as expectativas dos outros, que me pressionam, que me cobram, que me fazem sentir constantemente inadequado, como se eu nunca fosse bom o suficiente, como se eu estivesse sempre em dívida. O fardo das responsabilidades que, aos meus olhos humanos e limitados, parecem infinitamente maiores do que as minhas forças finitas, maiores do que a minha capacidade de suportar e de administrar. Sinto-me curvado sob esse peso acumulado, Senhor. Sinto meu espírito abatido, minha alma exausta por tentar levar sozinho, com minhas próprias forças, aquilo que só o Senhor, com seu infinito poder, com sua infinita sabedoria e com seu infinito amor, pode verdadeiramente carregar por mim, ou me ajudar a carregar com uma leveza que só a sua graça pode proporcionar. Esta alma que o Senhor soprou em mim com tanto carinho, Pai Criador, esta alma que foi feita à sua imagem e semelhança, para ser radicalmente livre como um pássaro nos céus abertos, para voar alto e sem medo em direção aos seus sonhos perfeitos, para se alegrar e se deleitar continuamente na sua doce, santa e gloriosa presença. Esta mesma alma, tantas e tantas vezes, se encontra enredada nestas tramas complexas, aprisionada dolorosamente por estas correntes pesadas, incapaz de se mover com a liberdade e a graça que lhe são devidas em direção à luz radiante e pura da sua graça salvadora e libertadora. É como um pássaro que nasceu para os céus, mas que tem suas asas cortadas ou amarradas por nós cruéis, e que, por isso, anseia desesperadamente pela vastidão azul, mas se vê dolorosamente limitado ao chão frio, duro e empoeirado. É como uma planta viçosa e cheia de potencial, que precisa vitalmente do calor e da luz do sol para viver, para crescer e para florescer em toda a sua beleza, mas que se encontra tristemente coberta e sufocada por uma sombra densa, fria, escura e opressora, que lhe rouba a vida aos poucos. E eu reconheço, Pai de infinita misericórdia, com o coração profundamente contrito e humilhado diante de Ti,
que muitas dessas correntes que tanto me afligem e me paralisam, fui eu mesmo quem permitiu que fossem colocadas em minha vida, através da minha negligência espiritual, da minha desobediência ou da minha passividade, ou pior ainda, fui eu mesmo quem as forjou com minhas próprias mãos trêmulas e inseguras, através de escolhas erradas e impensadas, de pensamentos negativos que cultivei e alimentei em minha mente como se fossem verdades absolutas, de sentimentos tóxicos e destrutivos que não entreguei imediatamente ao Senhor, para serem purificados e transformados pelo seu poder. Mas nesta noite, meu Deus libertador, meu Rei soberano e justo, com a força que ainda me resta, por menor que seja, e com a semente de fé que o Senhor mesmo plantou e regou em meu coração sofrido, eu digo em alto e bom som, com convicção e esperança, ao mundo espiritual que me ouve: basta, eu não quero mais viver esta vida de aprisionamento. Eu não aceito mais esta condição de escravidão emocional, mental e espiritual. Meu espírito, vivificado pelo seu Espírito Santo que habita em mim, clama ardentemente com gemidos inexprimíveis por liberdade. Minha alma, mesmo que cansada e ferida pela longa batalha, anseia desesperadamente por flutuar na sua graça abundante e restauradora, por experimentar a leveza indescritível e a paz profunda de quem caminha contigo a cada passo, de quem confia irrestritamente em ti, de quem descansa plenamente em teu poder que tudo pode e em teu amor que tudo suporta, que tudo crê, que tudo espera. E é por isso, e somente por isso, que eu venho a ti nesta hora sagrada e silenciosa, com toda a humildade que consigo expressar diante da sua majestade, mas também com toda a ousadia da fé que o Senhor mesmo plantou, nutriu e fez crescer em meu coração. Venho como o cervo sedento busca desesperadamente pelas correntes das águas vivas no deserto escaldante. Venho como o prisioneiro injustiçado, esquecido em uma masmorra escura, anseia ardentemente pela luz cálida e libertadora do sol em seu rosto pálido e sofrido. Venho porque sei, com uma certeza que transcende a razão e a lógica humana, que só o Senhor meu Deus tem o poder absoluto, a autoridade incontestável e o desejo amoroso de desatar as correntes que ainda me prendem com tanta força. Só o Senhor pode remover os fardos que teimam em me esmagar a esperança e em roubar minha alegria de viver. Clamo a ti, Deus de todo poder e de toda autoridade nos céus e na terra, manifesta agora, eu suplico com todas as fibras do meu ser, a tua força divina e sobrenatural em minha evidente e reconhecida fraqueza. Começa a tocar, com suas mãos ungidas, suas mãos poderosas, suas mãos que foram traspassadas na cruz por amor a mim, em cada uma dessas correntes que mencionei com lágrimas nos olhos e o coração apertado, e em tantas outras que talvez eu nem tenha plena consciência de sua existência, mas que o Senhor, em sua onisciência perfeita, conhece profundamente e em cada detalhe sórdido. Que o fogo consumidor e purificador do teu Espírito Santo comece agora mesmo, neste instante, a consumir toda a ferrugem do tempo acumulado, toda a resistência do meu orgulho ferido, toda a aparente solidez dessas amarras que me paralisam e me impedem de avançar. Que a espada afiada e de 2 gumes da tua palavra viva, ativa e eficaz comece a cortar, com precisão cirúrgica e divina, cada elo maldito, cada nó apertado que ainda me prende ao passado de dor e de fracasso, ao medo paralisante do futuro, a culpa que me acusa e me condena, a angústia que me sufoca e me desespera. Eu quero ser livre, Senhor. Eu preciso ser livre para viver, livre para te adorar em espírito e em verdade, sem reservas, sem impedimentos, com todo o meu fôlego, livre para viver os seus sonhos perfeitos, os seus planos maravilhosos para mim, sonhos de paz e não de mal, para me dar o fim que desejo, livre para amar e servir ao meu próximo com um coração puro, com um coração leve, com um coração verdadeiramente alegre e desinteressado, livre para ser exatamente quem o Senhor me criou para ser, desde o ventre da minha mãe, manifestando a sua glória, o seu caráter, o seu amor através da minha vida completamente restaurada e transformada pelo seu poder. Esta é a minha oração mais profunda, mais sincera e mais urgente nesta noite, meu Pai amado.
Este é o clamor desesperado, mas profundamente esperançoso, da minha alma cativa que anseia ardentemente por libertação total e completa. Começa agora. Eu te peço com todas as minhas forças, com toda a minha fé, essa obra poderosa, essa obra definitiva de libertação em mim. Desata as minhas correntes, Pai. Solta os meus fardos. E me ensina, Senhor, com sua infinita paciência e seu infinito amor, nesta noite e em todos os dias da minha vida, a experimentar a glória indizível e a beleza incomparável de verdadeiramente flutuar na imensidão serena, segura e restauradora da sua graça infinita. Sim, meu Pai amado, com a alma assim exposta e o coração aberto diante da sua presença santa, eu prossigo nesta jornada de oração, neste diálogo íntimo que anseia por cura, por libertação, por um mergulho profundo na sua graça que restaura. Depois de reconhecer as correntes que me prendem, depois de sentir o peso das amarras que tentam sufocar meu espírito, agora eu quero, com toda a fé que o Senhor mesmo me concede, começar o processo de soltar, de entregar, de verdadeiramente desatar cada nó que me impede de viver a plenitude da sua vontade para mim. Ó Senhor Deus, quantas vezes o fardo do amanhã tenta esmagar a minha paz hoje. A mente se projeta para o futuro incerto, e com ela vem os e se? E se não der certo? E se eu falhar? E se a provisão não chegar? E se a doença vier? E se a solidão persistir? Esses pensamentos, como nuvens escuras, pairam sobre mim, roubando a luz do presente, gerando uma ansiedade que aperta o peito, que acelera o coração. Mas nesta noite, Pai de amor, eu escolho ativamente entregar cada uma dessas projeções ansiosas em suas mãos soberanas. O amanhã. O amanhã pertence somente ao Senhor. Cada instante dele já está sob o seu olhar, sob o seu cuidado, sob o seu perfeito controle. Ajuda-me, Espírito Santo, a confiar nisso visceralmente. Ajuda-me a soltar a necessidade de controlar o que não me pertence. Eu libero o meu futuro em suas mãos. Eu confio nos seus planos. Eu descanso na sua fidelidade que nunca falha. Desato agora a corrente da ansiedade pelo futuro e escolho respirar a paz do momento presente na sua companhia. Respire fundo agora e, ao soltar o ar, solte também essa preocupação com o que virá. Entregue, confie. E o passado, meu Deus, as correntes pesadas dos erros cometidos, das falhas que me envergonham, das palavras que feriram e que eu não posso mais retirar, esse fardo da culpa que o inimigo da minha alma usa com tanta astúcia para me manter cabisbaixo, para me fazer sentir indigno do seu amor, indigno da sua graça. Quantas noites eu já perdi revivendo esses momentos, me punindo, me condenando, mesmo depois de ter confessado e pedido seu perdão. Mas a sua palavra me diz, Senhor, que não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E eu tomo posse dessa verdade agora. Eu me agarro a ela com todas as minhas forças. Em nome de Jesus, eu desato de mim a corrente da culpa paralisante. Eu recebo o seu perdão completo que me lava, que me purifica, que me faz mais alvo do que a neve, como o salmista clamava. Ajuda-me, Pai, a me perdoar também. Ajuda-me a olhar para a frente, para o novo que o Senhor tem para mim, e não mais para as sombras do que ficou para trás. O passado já se foi, e em suas mãos ele pode ser redimido, transformado em aprendizado, em testemunho da sua graça restauradora. Há também, Senhor, os fardos dos relacionamentos. Ó Pai, como os relacionamentos podem ser fonte de alegria, mas também por vezes de tanta dor, de tanto peso. Palavras não ditas, ou palavras ditas em momentos de raiva que abriram feridas. Decepções com pessoas que amamos. A dificuldade de perdoar quem nos magoou profundamente. Ou o peso de saber que magoamos alguém e a dificuldade de buscar a reconciliação. Esses nós relacionais, Senhor, podem se tornar verdadeiras âncoras que nos impedem de navegar leves pela vida. Nesta noite eu quero entregar cada um desses relacionamentos em suas mãos. Aqueles que estão tensos, aqueles que estão rompidos, aqueles que me causam dor. Peço sua sabedoria, Pai, para agir em cada situação. Dá-me um coração perdoador, como o de Jesus. Capacita-me a liberar perdão, mesmo que a outra pessoa não peça, mesmo que ela não reconheça o mal que fez. Liberta-me da amargura, do ressentimento, do desejo de vingança,
e me dê coragem e humildade para pedir perdão onde eu errei. Que o seu amor seja o bálsamo que cura todas essas feridas relacionais. Desata, Senhor, os nós dos meus relacionamentos e me ensina a amar como o Senhor ama. E o que dizer do fardo de tentar ser quem eu não sou, meu Deus? A pressão de corresponder a expectativas, de usar máscaras para ser aceito, de buscar aprovação constante nos olhos dos outros, esquecendo que a sua aprovação é a única que realmente tem valor eterno. Essa busca incessante por reconhecimento pode se tornar uma corrente pesada que me rouba a espontaneidade, a autenticidade, a alegria de ser simplesmente quem o Senhor me criou para ser. Liberta-me, Pai, dessa necessidade de validação humana. Ajuda-me a encontrar minha identidade e meu valor unicamente em Ti, no fato de que sou seu filho amado, sua filha amada, criado de forma única e especial. Que eu possa tirar as máscaras com coragem e confiança e viver na liberdade da sua aceitação incondicional. Eu desato agora a corrente da comparação. Eu desato a corrente da busca por aplausos humanos e escolho me alegrar em ser quem o Senhor me fez. Senhor, há um fardo que muitas vezes é sutil, mas terrivelmente pesado. O fardo do controle. A ilusão de que eu posso controlar as circunstâncias, as pessoas, os resultados. Quando as coisas fogem do meu controle, e elas sempre fogem em algum momento, a ansiedade me invade, o medo me assalta. Mas o Senhor é soberano. O Senhor está no trono. Nada acontece sem a sua permissão, sem o seu conhecimento. Ensina-me, Pai, a soltar as rédeas. Ensina-me a confiar na sua condução, mesmo quando o caminho é escuro, mesmo quando a tempestade parece forte. Como Jesus ensinou, os lírios do campo não se preocupam, e o Senhor os veste com beleza. Os pássaros não semeiam nem colhem, e o Senhor os alimenta. Quanto mais o Senhor não cuidará de mim, que valho muito mais do que eles. Ajuda-me a descansar nessa verdade. Eu solto agora a necessidade de controlar tudo e entrego o leme da minha vida em suas mãos seguras e experientes. Conduza-me, Senhor, guie-me, e que eu aprenda a arte de confiar e descansar no seu perfeito controle. E o medo da escassez, Pai, aquele temor de que vai faltar, a provisão, a saúde, o amor, a força, esse medo que gera avareza, que gera egoísmo, que gera uma corrida desenfreada por acumular, esquecendo que o Senhor é o Deus da provisão abundante, Jeová Jiré. Repreende em mim todo espírito de miséria, toda mentalidade de escassez. Abre os meus olhos para ver a sua generosidade ao meu redor, para reconhecer as suas bênçãos diárias, para confiar que o Senhor suprirá cada uma das minhas necessidades, segundo as suas riquezas em glória. Que eu aprenda a viver com um coração grato e generoso, sabendo que tudo o que tenho vem de Ti, e que o Senhor é fiel para multiplicar a semente que eu semeio. Desato de mim a corrente do medo da falta, e me agarro à promessa da sua provisão ilimitada. E agora, meu Deus libertador, com o coração mais leve por ter nomeado e começado a entregar esses fardos e essas correntes, eu clamo com ainda mais fervor. Desata completamente tudo aquilo que ainda me prende. Que o seu Espírito Santo, como um vento impetuoso, sopre sobre a minha vida e leve para longe toda a opressão, toda a tristeza, toda a angústia. Que o seu poder consumidor quebre todas as cadeias espirituais que possam estar operando contra mim, contra minha família, contra os seus planos para nós. Fortalezas mentais que foram erguidas por mentiras, laços de alma com pessoas ou situações que nos fazem mal, padrões de pensamento negativos que se tornaram hábitos, vícios que nos escravizam. Tudo isso, Senhor, seja desfeito agora pelo poder do nome de Jesus. Imagine-se agora, alma querida, sendo envolvido por uma luz poderosa e purificadora, a luz de Deus. Sinta essa luz penetrando cada área da sua vida, cada canto da sua alma. E veja, pela fé, as correntes se rompendo, os nós se desfazendo, os fardos caindo por terra. Sinta a leveza começando a tomar o lugar do peso. Sinta a paz começando a ocupar o espaço da ansiedade. Sinta a cura divina fluindo onde antes havia dor. É o poder de Deus agindo em você. É a graça divina te alcançando e te libertando. Não resista a esse toque. Apenas receba.
Entregue-se a essa obra transformadora. Deixe que o Senhor faça em você o que só Ele pode fazer. Sim, meu Deus libertador, eu sinto a sua obra começando em mim. Sinto as correntes afrouxando seu aperto. Sinto os fardos se tornando mais leves, como se mãos invisíveis mas poderosas os estivessem retirando dos meus ombros cansados. Que alívio indescritível começa a permear meu ser, Pai. Que esperança renovada começa a brotar em meu coração, como uma flor que desabrocha depois de uma longa e escura noite de inverno. Eu recebo essa liberdade que o Senhor me oferece. Eu abraço essa leveza que sua graça me proporciona. Eu escolho neste instante não mais olhar para as correntes que me prendiam, mas para suas mãos estendidas que me convidam a voar. E que sensação maravilhosa é esta, Senhor, de começar a flutuar na sua graça. Como é bom soltar o controle, soltar a necessidade de entender tudo, soltar o peso das minhas próprias forças limitadas e simplesmente me deixar ser conduzido pelo seu Espírito Santo, como uma pena ao vento suave da sua vontade. Flutuar na graça é saber que não estou mais sozinho nas minhas lutas. É ter a certeza de que o seu amor me envolve, sua força me sustenta, sua sabedoria me guia. É repousar na sua fidelidade, que é imutável. É confiar na sua provisão, que nunca falha. É viver sob o seu favor, que me abre portas e me prepara caminhos onde antes só havia muralhas. Ó Pai, que eu aprenda a viver diariamente nesta dimensão da graça, nesta leveza de espírito, nesta confiança infantil naquele que tudo pode e que me ama com um amor eterno. Que delícia é ser livre em Ti. Meu coração agora se enche de uma gratidão que não cabe em palavras, Senhor. Uma gratidão profunda, transbordante, por este momento, por Sua presença, por Sua obra em minha vida. Obrigado, Deus de amor, por inclinar seus ouvidos ao meu clamor, por não desprezar a minha súplica, por entender a linguagem das minhas lágrimas e dos meus suspiros. Obrigado pela Sua paciência infinita comigo, por me esperar, por me ensinar, por me conduzir com tanta ternura por este caminho de cura e libertação. Obrigado, Jesus amado, meu Salvador e meu intercessor, porque foi pelo seu sacrifício na cruz que hoje eu posso clamar por essa liberdade. Foi o seu sangue que me purificou, que quebrou o poder do pecado e da condenação sobre mim. É no seu nome que encontro autoridade para repreender todo medo, toda opressão, toda mentira do inimigo. Obrigado por ser o caminho, a verdade e a vida. Obrigado por ser a porta para essa dimensão de graça e paz. Obrigado, Espírito Santo Consolador, por sua presença sensível e poderosa neste momento. Obrigado por ser aquele que me convence do pecado, da justiça e do juízo, mas também aquele que me enche de esperança, que me fortalece na fraqueza, que me guia em toda a verdade. Obrigado por ser o sopro de Deus em mim, renovando minhas forças, avivando minha fé, acalmando minha alma. Que sua doce presença continue a me envolver, a me preencher, a me transformar de dentro para fora. Gratidão, Pai, pela promessa do seu descanso. Gratidão porque mesmo quando o mundo lá fora é uma tempestade, eu posso encontrar em Ti um refúgio seguro, um oásis de paz. Gratidão porque o Senhor não me dá um fardo maior do que eu possa suportar. E mesmo nos momentos mais difíceis, Sua graça me basta e seu poder se aperfeiçoa em minha fraqueza. Obrigado pelas Suas promessas, que são fiéis e verdadeiras, e que se cumprirão todas em minha vida, no seu tempo perfeito. E agora, Senhor, com a alma mais leve, com o coração mais grato, com o espírito mais confiante, eu me preparo para o repouso desta noite. Entrego em Suas mãos qualquer pensamento residual de preocupação, qualquer fagulha de ansiedade que ainda tente se acender. Eu os coloco aos pés da Sua cruz e os deixo lá. Escolho focar minha mente na Sua bondade, na Sua grandeza, no Seu amor por mim. Escolho meditar nas Suas promessas de proteção e cuidado. Que Sua paz, aquela paz que o mundo não pode dar, mas que o Senhor nos oferece tão abundantemente, seja o guardião do meu coração e da minha mente nesta noite. Que ela envolva cada cômodo da minha casa, cada membro da minha família. Que ela se estenda a todos aqueles que estão conectados a mim em oração neste momento. Que seja uma noite de verdadeira trégua para as lutas, de profundo silêncio para as inquietações,
de total rendição à sua vontade soberana. Abençoa meu sono, Deus meu, que ele seja um tempo de restauração completa para o meu corpo, para que eu possa despertar amanhã com as energias refeitas, com vigor e disposição para viver o novo dia que o Senhor me concederá. Que seja também um tempo de renovação para minha alma e meu espírito, que enquanto eu durmo, o Senhor continue a sua obra em mim, alinhando meus sentimentos, purificando minhas intenções, fortalecendo minha fé. Que meus sonhos sejam doces, povoados pela sua presença, talvez até com mensagens suas que possam me guiar e me encorajar. Protege-me, Senhor, de todo mal noturno, dos terrores da noite, das setas que voam na escuridão, de toda influência maligna que tente perturbar meu descanso ou semear o medo em meu coração. Que seus anjos poderosos estejam acampados ao meu redor, guardando-me de todo perigo, visível e invisível. Que eu possa repousar na segurança dos seus braços eternos, sabendo que nada nem ninguém pode me arrancar das suas mãos. E ao despertar amanhã, Senhor, que a primeira palavra dos meus lábios seja de louvor e gratidão a Ti, que eu possa carregar comigo, ao longo de todo o dia, a leveza, a paz e a liberdade que experimentei nesta noite de oração. Que eu seja um testemunho vivo do Seu poder libertador, da Sua graça restauradora, do Seu amor que transforma. Que outros possam ver em mim a diferença que o Senhor faz na vida de quem se entrega a Ti. Com o coração transbordando de esperança e confiança, eu me lanço em Seus braços de amor, Pai. Recebo a Sua paz, recebo a Sua cura, recebo a Sua libertação e descanso na certeza de que o Senhor é fiel para cumprir cada uma das Suas promessas em minha vida. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do Seu nome. Sim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A Sua vara e o Seu cajado me consolam. O Senhor prepara uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. E que assim seja, meu Deus. Amém. Permita um momento de silêncio e paz, alma querida, sentindo essa verdade se assentar em seu coração. Que a paz profunda e restauradora de Deus, que vai muito além de qualquer entendimento humano, guarde o seu coração, a sua mente e o seu espírito em Cristo Jesus, não apenas durante esta noite, mas por todos os seus dias vindouros. Que você possa sentir, de forma palpável e real, o amor infinito do Pai te envolvendo como um abraço eterno, a graça redentora de Jesus te purificando e te restaurando completamente, e o consolo doce e fortalecedor do Espírito Santo te capacitando e te guiando a cada novo instante. Se esta oração tocou seu coração de uma forma especial, se você sentiu o alívio de desatar correntes e a alegria de começar a flutuar na graça de Deus, eu te convido com todo o meu carinho. Continue conosco nesta jornada de fé. Inscreva-se aqui no canal Épica Divina, para que possamos seguir juntos crescendo e nos fortalecendo na palavra. Deixe o seu like neste vídeo, como um testemunho da sua fé e como um sinal de que você recebeu esta bênção em sua vida. E, por favor, compartilhe esta mensagem de libertação, de esperança, de cura e de descanso divino com todos aqueles que você ama, com todos aqueles que você sabe que podem estar neste exato momento precisando de um encontro assim com o nosso Deus maravilhoso. E para selarmos este nosso tempo abençoado e poderoso juntos, e para que possamos continuar espalhando essa atmosfera de fé, de liberdade e de confiança em Deus, deixe aqui nos comentários esta frase curta, mas que resume o desejo do nosso coração para esta noite. Alma livre, flutuando em paz. Muito obrigado por sua companhia preciosa, por sua fé e por sua entrega. Que seus sonhos sejam doces, tranquilos e povoados pela presença gloriosa de Deus. Que o seu despertar amanhã seja revigorado, cheio de uma nova esperança e de uma nova força. Uma noite profundamente abençoada e de total descanso para você e para toda a sua casa. Até a nossa próxima oração.
Fique na paz do Senhor.